ó Deus poderoso, oririanda labassurianda labai, iricanta labassurianda labai, ó Deus poderoso, opera de uma forma especial. Nós cremos, Senhor, na manifestação, ó Deus, nós cremos no teu agir, ó Deus poderoso, toca em nosso ser, como diz a tua palavra, que aquele meu Deus que crê no Senhor, do seu coração, ó Pai, do seu ser, aleluia, irá verter, Senhor, fonte de águas vivas, ó Pai. Manifesta, Senhor, toca agora, Pai querido, esta pessoa que se encontra, Pai querido, muitas vezes infrutífera, ó Deus, que não produz, Senhor, mas ao som, ó Pai, ao cheiro das águas brotará, e nós cremos nesta palavra. A árvore ainda cortada, ó Deus, que seja reduzida a cinzas, ao cheiro das águas brotará. Confirma a grande vitória, Pai querido, renova, reveste, usa, Senhor meu Deus, a tua serva na ministração da tua palavra, continua falando nossos corações, como o Senhor tem falado até este momento, ó Pai. Fala nosso ser mais e mais, confirma a grande vitória, pelo teu poder, Pai amado, nós te clamamos. Irianda labaço, irianda labai, iricanta labaço, irianda labai. Toca, Senhor, toca em nossa vida, enche o nosso ser, enche a nossa vida, os nossos corações, ó Deus poderoso, porque o Senhor diz em tua palavra, Senhor, Pai querido, que o Senhor habita no meio dos louvores, Senhor, e nós te adoramos, nós rendemos graças, nós te exaltamos, ó Pai, pela tua graça, o teu poder, as tuas maravilhas. Toque em nossos ser, nossos corações, manifesta a tua bondade, em o nome do Senhor, o nosso Salvador. Amém e amém, Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus, amém. Gostaria de pedir aos irmãos que retornassem aos seus lugares. Podem voltar para os seus lugares. Graças damos a Deus por esta oportunidade. Agradeço ao Senhor pela vida do irmão Marcos, que concedeu o convite, pela vida de cada um que se dedicou e se esforçaram para vir nesta noite. Agradeço a todo mundo, que Deus possa abençoar. Já vamos entrar na palavra do Senhor. Por favor, abram suas Bíblias no livro de Carta aos Filipenses, capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo do 7 ao 8. Creio que Deus tem uma palavra para falar aos nossos corações. Filipenses capítulo 3, versículo 7 a 8. Quantos acharam, dizem amém? Amém. Vamos estar lendo então. Mas o que para mim era lucro, reputei-o por perda. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, ou então como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, nós viemos, ó Deus, neste momento, clamar pela tua misericórdia. Cremos que o Senhor já se faz presente nesse lugar, que o Senhor possa encontrar em nós, ó Deus, um lugar de transformação, um coração aberto para receber a tua palavra, e que o Senhor possa, ó Deus, transformar a nossa vida e nos fazer, ó Pai, cada dia mais perto de ti, nos fazer cada dia mais parecido com o Senhor e cada vez mais do jeito que o Senhor espera de nós. Assim nós te agradecemos por essa oportunidade. Amém, amém. Pode se assentar, desocupe suas mãos, glorifica ao Senhor Deus. Gostaria de fazer uma breve introdução. Aqui na carta de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vem falar sobre algo que eu gostaria que trouxéssemos para o nosso cotidiano, que nós trouxéssemos para nós. Que o apóstolo Paulo vem falar aqui. Pode baixar um pouquinho o fundo, por favor? Que para ele, essas coisas que ele diz nos versículos anteriores, a partir do versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro aqui pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível.
E aí ele vem falar que essas coisas, isso que ele considera, o que a gente pode achar como, por exemplo, uma performance, algo que ele valoriza, isso vem perder a sua valorização, vem perder o seu lugar de importância devido a uma descoberta. Uma descoberta que eu quero que a gente venha frisar nessa noite. Uma descoberta que, segundo Paulo, vem falar que faz com que todas essas coisas percam a sua importância. E que usa até como comparação ao lixo, ao esterco, ao refúgio que é jogado no fogo, para que ele possa ganhar a Cristo. Eu gostaria que vocês pensassem em questão da sua vida. O que é que você considera de importante na sua vida hoje em dia? Seja uma profissão, seja um cargo, algo que você valoriza. Só que a gente precisa entender que a única coisa que a gente pode colocar como primeiro, a única coisa que pode e deve ter o lugar de soberania na nossa vida e no nosso coração é Cristo. E por quê? Porque se você coloca Cristo como primeiro lugar na sua vida, todas as outras coisas se alinham. Tudo aquilo se alinha, porque a palavra de Deus vem falar que o amor é obediência à lei. Deixa eu aqui no versículo aqui. A obediência... Mais palmas para Jesus, desculpa. Versículo aqui. Vem falar que quando a gente coloca algo de importante, nós vamos colocar uma valorização. A palavra do Senhor vem falar que onde estiver o teu coração, ali estará o seu tesouro. Então, pensa na sua vida hoje em dia. Qual que é o seu tesouro? O que é que você valoriza? E também a gente precisa entender que isso vem definir tudo na nossa vida. Como, por exemplo, se você está aqui nessa noite, se você veio aqui, mas o seu coração está em outra coisa, se você preferiria estar em outro lugar, se você valoriza outras coisas, além da presença de Deus nessa noite, então você nunca vai se sentir satisfeito. Não importa quem esteja aqui, não importa como o culto seja, não importa o que aconteça. Se Deus não tiver o primeiro lugar no seu coração, e se isso não for o seu alcance, se isso não for o seu objetivo, nada vai se preencher. E também a gente precisa... Amém. Glória a Deus. E sobre a questão é de que até mesmo servir a Deus, fazer as coisas na casa de Deus, viver o nosso cotidiano com Deus, se nós não tivermos uma paixão verdadeira no nosso coração por Ele, tudo que a gente vai fazer vai ser inútil. O Senhor vem falar, inclusive na carta à igreja de Éfeso, o Senhor fala, eu conheço o teu labor, eu conheço as tuas obras e eu conheço a tua perseverança. Era uma igreja de alta performance. Uma igreja que fazia as coisas, que tinha obras, coisa reconhecida, era uma igreja esforçada. Uma igreja que todo mundo ia, por exemplo, um pastor, eu quero cuidar dessa igreja. É algo que a gente pode se admirar. Mas o Senhor vem falar para esta igreja, que tinha obras, que tinha perseverança e tinha labor, que, porém, tem um contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Volta-te, reconhece o teu erro e arrependa-te. Então, a gente precisa entender que nem só as obras é importante, mas as obras precisam acompanhar de uma paixão, porque o Senhor, Ele nos criou para isso. Paulo vem, capítulo 17 de Atos, Paulo está em Atenas e ele vem entrar num contexto onde estão filósofos e eles começam a questionar a questão da existência, a questão do propósito. E o Senhor vem falar aqui, de um só homem, uma clara referência a Adão, criou toda a geração, de todas as limitações da terra, aqui ó, de um só homem fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenados e o limite da sua habitação. Ou seja, este era o propósito desde a fundação do mundo. Este era o propósito inicial. Qual era o propósito? Qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito que você está aqui? Muita gente vive buscando sentido para a vida. Meu sentido da vida é alcançar esse cargo, é alcançar essa carreira, é ganhar tanto dinheiro, é conquistar essa felicidade. Mas o Senhor, Ele já vem nos mostrar o porquê que cada um aqui existe. O porquê que cada um aqui foi criado. Para que buscassem ao Senhor. Se porventura... Amém, glória a Deus. Então, que você entenda, que você compreenda isso, que você existe para buscar o Senhor.
Você pode ter outros objetivos, você pode ter outras coisas em mente, mas tenha como principal buscar ao Senhor. Busca ao Senhor. Para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando. Tateando aqui está falando como alguém que está desprovido de visão. Vamos usar como, por exemplo, quando acontece uma queda de energia. As pessoas saem assim, apalpando as coisas, porque ela está desprovida de visão. Uma visão limitada. Só que o Senhor vem falar, tateando o pudessem achar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós. Ou seja, o Senhor, Ele facilita essa busca. O Senhor, Ele determina a busca, que Ele quer que cada um de nós busque Ele, e Ele ainda facilita para nós. Ele não quer que a gente apenas fique tentando. O Senhor não quer apenas que você tente buscar Ele, que você tente se achegar a Ele. Não, Ele quer que você tenha este resultado. Ele quer que você chegue nesse nível onde você possa falar, eu não considero nada mais importante. Não há mais nada que eu considero acima do Senhor, a não ser conhecer a Ele. Bate palmas ao Senhor Jesus Cristo. Só que a gente precisa entender que nem a gente estava falando hoje na mesa aqui, que há uma certa reciprocidade. A gente muitas vezes espera muito de Deus, mas a gente não quer entregar a mesma intensidade para Deus. A gente pode usar como metáfora, por exemplo, a passagem de Ezequiel, traduzindo nesse contexto. Conforme Ezequiel ia se andando para o mar ia vindo, ele ia sendo transformado, ele ia ser cheio, ao ponto de que chegava num momento onde ele não tinha mais estabilidade. Podemos usar, por exemplo, a terra, a superfície, a sua vida medíocre, a sua vida que está lá no conforto, é isso. Só que a presença de Deus, a intimidade de Deus é a água. E conforme, você que decide. Você decide se você fica no tornozelo, você decide se você fica no pé, você decide se você não entra. Você que decide. E aqueles que muitas vezes são poucos que decidem entrar, se aprofundar na presença de Deus, na intimidade. Porque devemos entender que buscar ao Senhor não é algo, uma brincadeira. Não é algo que você tenta. É tudo ou nada. É tudo ou nada. Amém, glória a Deus. Porque o profeta Isaías vem falar em Jeremias. O profeta Jeremias vem falar em Jeremias capítulo 29, versículo 13. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, se não tiver de todo o coração, você nunca vai achar. Se você está aqui, você está procurando alguma coisa, você está procurando uma bênção, uma resposta, um livramento, alguma coisa. Se o seu foco principal, a sua motivação principal não for buscar a Deus e de todo o seu coração, você nunca vai encontrar nada de satisfeito na sua vida. E é isso que a gente encontra pessoas que se afastaram da presença de Deus e que buscam no mundo, buscam realizações, buscam algo. Só que o Senhor fala, tem que ser de todo o coração, tem que ser de toda a entrega. Tem que ser só assim que a gente vai ser realizado, só assim que a gente vai viver a nossa vida, a plenitude, que é aquilo que Deus tem reservado. Um escritor renomado, John Wesley, também um pregador da Palavra de Deus, cita uma frase que pode se encaixar no nosso contexto. Que não se admita no coração outro desejo ou propósito, cujo objeto supremo não seja Cristo. Qual que é o objeto supremo da sua vida? O que é que você coloca? Qual que é a sua motivação de estar aqui? Porque a gente pode até vir aqui, irmãos. Só que se a nossa motivação está errada, se a nossa motivação for, só vou lá para bater um ponto, só vou lá para mais um culto, só vou lá porque eu quero que fulano de tal ore por mim e eu receba uma certa revelação. Então você veio para aqui para quê? Você veio aqui para quê? E isso se baseia na nossa vida diária. Quando você chega a Deus, quando você vai orar, quando você vai buscar, o que é que você chega a Deus falando? Senhor, eu quero isso, Senhor, eu preciso daquilo. Ou você começa falando para Deus, Senhor, eu preciso da tua presença. Eu anelo da tua presença. O salmista Davi, não sei quem escreveu Salmos, 84, vem falar de alguém que cultiva um relacionamento de Deus e que ao passar pelo vale árido, ele transforma numa fonte.
Alguém que está no deserto, ele acha uma fonte. Por quê? Não é a circunstância, não é o ambiente onde você está. Você precisa ser essa fonte. Você precisa carregar a fonte dentro de você. E também isso se baseia também em questão no culto. Porque um culto deveria produzir o mesmo efeito para todo mundo. Mas não é. Não é assim. E aí você vai achar que é o pregador? É a pessoa que está aqui? É a igreja? É o lugar onde você está? É a localização? Não. Muitas vezes, na maioria das vezes, é cada um. É o coração de cada um. Se você está entregue aqui, se você está disposto a entregar, você vai receber. Agora, se você está disposto aqui, só está ocupando um banco, então não tem sentido a sua vinda aqui. Não tem sentido. E também, além do sentido de vir, é o sentido de buscar a Deus, o sentido na sua vida. Um outro escritor também, conhecido como C.S. Lewis, vem falar que o cristianismo, se é verdadeiro, o cristianismo, se é falso, não tem nenhuma importância. O cristianismo, se é verdadeiro, tem infinita importância. O que ele não pode ser é de moderada importância. E muitas vezes, infelizmente, nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Que muitas vezes a gente tem dado às coisas de Deus e a Deus a moderada importância. A gente tem priorizado outras coisas. Não tem colocado Deus o lugar aonde merece. O lugar de primazia no seu coração. O lugar de senhorio. O Senhor fala que... Ele vem falar a questão, você não pode adorar dois deuses. Você não pode adorar dois deuses porque você abomina um e você serve a outro. Você rejeita um e adora o outro. Só que muitas vezes nós, o nosso Deus, o Deus chamado eu, e o nosso Deus Senhor que tem disputado. Só que muitas vezes a gente tem deixado o nosso eu ganhar. O nosso eu. Quando você rejeita a vontade de Deus, quando você prefere não buscar Deus, quando você prefere não fazer algo para Deus, quando você prefere não crucificar você mesmo, quando você prefere não se entregar totalmente, você está escolhendo você. Você está rejeitando a Deus e o propósito que Ele tem na sua vida. E para ser bem sincero, é só assim que você experimenta a vontade de Deus na sua vida. Só que tem algo que nos nossos dias de hoje tem sido o nosso maior empecilho para viver essa vida com Deus. Os nossos inimigos são o pecado, mas tem algo que ele não vem com cara de pecado, mas ele muitas vezes tem mais influência do que o pecado na nossa vida, chamado distrações. As distrações, aquilo que parece lícito, aquilo que vem como algo normal, algo bobo, mas que toma mais nosso tempo. Toma mais nosso tempo. Tem gente que não vive uma vida contra o pecado, uma vida que está num certo vício, assim, que a pessoa não consegue se libertar. Mas muitas vezes ela está numa vida de distrações, onde ela não se liberta das distrações. E isso atrapalha a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus. Usando como exemplo a passagem do Senhor que ele vem falar sobre o banquete. O convite ao banquete. E podemos trazer isso para a nossa realidade. O convite do banquete tem sido para todos. Tem sido para cada um de nós. Deus nos convida para estar aqui. Deus nos convida para a comunhão, para a presença dEle. Mas muitas vezes temos usado como desculpas. E há desculpas, as 3 desculpas que é citado nessa palavra, nessa passagem, são coisas lícitas. Fala, comprei um campo, não poderei ir. Comprei 5 juntas de boi, não poderei ir. Casei-me, não poderei ir. São coisas lícitas, coisas que você pode interpretar como resposta de Deus, cumprimento de promessa, resposta de oração. São coisas lícitas, mas até as coisas lícitas, quando colocadas no lugar errado no nosso coração, te afastam de Deus. Elas te tiram da presença de Deus. E aí vem a frieza espiritual, vem o desânimo, vem o cansaço, onde você não quer fazer mais nada para Deus. Só que a gente precisa ter isso em mente. E se a gente não prestar atenção, a gente vai viver uma vida de mediocridade. Uma vida onde o Senhor vai falar para nós, a esta igreja aqui, vocês são mornos, vocês estão mornos, quero vomitar vocês. Porque não é frio nem quente, é morno. E isso o Senhor abomina. O Senhor abomina a mediocridade. Então pense, escolha, qual que é a sua decisão? Você escolhe entregar totalmente ao Senhor, entregar tudo.
tudo que você tem, tudo que você é, tudo aquilo que você pensa, almeja, entrega tudo. Ou então não entrega nada. Só assim, só assim. Bate palmas ao Senhor Jesus. Já vou em mais uma passagem aqui. E a gente pode ver que essa questão do entretenimento, essa questão das distrações, a gente nunca fica satisfeito. Não importa quanto tempo você gaste por dia nas distrações, no entretenimento, por mais que seja uma coisa lícita. O entretenimento é algo normal, cansaço, aí você vai se distrair para não pensar, por exemplo, nos problemas, coisa do tipo. Mas até um outro escritor, Leonardo Revelio, vem falar aqui: estou convencido do fundo do meu coração que o entretenimento é o substituto diabólico para a verdadeira alegria. A verdadeira alegria está em você viver cada dia com o Senhor. Viver. A verdadeira alegria é isso. Tem gente que não consegue entender. Ela quer viver 5 minutinhos com Deus, tanto minutinho com Deus. E aí você se alegra mais em estar fazendo outras coisas. Eu quero me alegrar, eu quero buscar o prazer. Vou fazer outra coisa. Mas essa alegria, ela é passageira. Essa alegria não é eterna. E também isso vem a ver com as obras, porque tudo que você faz aqui, você vai colher. E as nossas obras é que vão acompanhar a gente para o céu. São as únicas coisas que nos acompanham, que vão nos acompanhar são as nossas obras. Então pense, qual tem sido as suas obras aqui? As suas obras individual, as obras que você compartilha com os outros. Que nem a gente falou hoje aqui na mesa. Você tem falado de Deus para as outras pessoas? Tem cumprido o seu chamado, aquilo que Deus confiou a você? Ou você tem buscado só viver a sua vida, o seu bel prazer, aquilo que eu quero para mim? As pessoas, homens e mulheres de Deus, que foram tão conhecidas, Tim Swaggart, Martin Lutero, vários nomes conhecidos aí, são pessoas que elas tinham um senso, elas tinham algo que direcionava elas. Algo que elas entendiam que o propósito que elas vieram para essa vida, o propósito que elas estão aqui, a razão da existência delas é buscar o Senhor, é falar do amor dele, é falar da sua palavra, é buscar a salvação das almas e buscar um relacionamento verdadeiro com ele. Buscar um verdadeiro relacionamento com ele. Em Cantares, o livro, né, romântico assim, tem um capítulo, eu não sei se é o último capítulo, é o capítulo 5, que ele fala sobre a questão de devoção, de amor ao noivo e à noiva, como olhos de pomba. Olhos de pomba, você pode interpretar assim, ela só tem um foco. Ela não consegue olhar para as duas coisas. Ela só pode ter o foco direcionado para ela, para uma coisa. Uma coisa. E é assim que tem que ser a nossa vida. É assim que tem que ser o seu objetivo. Ter os seus olhos firmes só no Senhor. Só no Senhor. Você não pode se deixar distrair pelas outras coisas. A passagem de Lucas, Jesus falando Marta e Maria. Maria estava lá aos pés de Jesus e Marta. Marta preocupada em servir ao Senhor. Só que muitas vezes as pessoas condenam. Mas também a gente precisa se colocar no lugar de Marta. Se Jesus fosse na sua casa, no sentido literal, a pessoa de Jesus fosse na sua casa hoje, Jesus vai jantar na sua casa hoje, você ia querer sair mais cedo, queria comprar um tantão de coisa, ia querer fazer o seu melhor, não qualquer coisa, porque é Jesus. Só que até Jesus vem falar que a preocupação sua em de apresentar uma performance, a sua preocupação de se apresentar todo perfeitinho assim, só na aparência, não vale de nada. O Senhor vai falar, só uma coisa é importante. Ele vai falar, poucas coisas importam. E também uma só coisa é importante. Uma só coisa é necessária. E essa coisa é o que Maria escolheu, de estar aos pés de Jesus. Então, estamos quase encerrando. Queria que você agora refletisse. Eu vou fazer umas perguntas, você não precisa responder, né? Mas pensa no seu íntimo.
para que o culto que você veio hoje, a noite que você veio hoje, não tenha sido em vão. Que você não tenha vindo hoje só para ocupar um espaço. Pensa no que eu vou falar e reflita. Reflita e leve para a sua vida. Primeira coisa, qual é a motivação da sua busca? Qual que é a motivação da sua busca? Você busca a Deus por quê? Por que você veio aqui? Você não precisa tentar esconder para alguém, você não precisa tentar apresentar uma resposta perfeita. Porque o Senhor sabe o coração de cada um de nós aqui. Ele sabe por que você veio aqui. Então pensa, qual que é a motivação dessa busca? Pelo que você gasta horas em oração, se gasta ou não? Se você gasta horas em oração, por que você gasta horas em oração? Se você não gasta em horas de oração, por que você não gasta em horas em oração? É porque não tem tempo? É porque você não sabe o que falar quando está perto de Deus? Você não tem palavras? Paulo vem falar que aquela performance, aquilo que ele valorizava, perdeu o seu sentido. Perdeu o seu sentido, não tem mais o porquê, nada se compara ao conhecer Jesus. Só que muita gente acredita que elas conhecem Jesus. Elas ouvem falar de Jesus, mas não conhecem. Lá em Apocalipse, quando as pessoas, os profetas, as pessoas batem lá na porta, Senhor, profetizamos teu nome, expulsamos demônio. Ou seja, as pessoas serviam, elas sabiam de Jesus, conheciam Jesus, mas Jesus não conhecia elas. O Senhor não conhecia elas. Pare e pense na sua vida espiritual, na sua vida de comunhão com Deus, porque o Senhor não nos chama apenas para viver uma religiosidade. O Senhor nos chama para viver uma intimidade verdadeira. E também outra coisa. A motivação errada, ela pode te tirar muito da presença de Deus. A motivação. Por exemplo, pensa em alguém que começou na fé. Alguém que se batizou e aí a pessoa está com aquele primeiro amor, aquela fervorosidade para buscar Deus. Só que aí, imagine a motivação dessa pessoa. Senhor, as orações da pessoa. Senhor, me dá poder, me dá unção, me dá os dons. Tá. Deus concede isso à pessoa. Depois que ela recebe isso. Pensa agora você. Depois que você recebe, o que você tem buscado? O que é que te sobra? O que é que sobra para você buscar Deus? Você deixa de buscar Deus? Por isso que o nosso objetivo tem que ser a presença dele. Buscar ele pelo amor a ele. O Deuteronômio, Moisés vem falar com o povo, o que é que o Senhor quer de ti, ó Israel? Senão que ame ao Senhor de todo o teu coração, que busque a ele, que ame servi-lo. Você ama servir a Deus? Você ama Deus de verdade? Se você ama a Deus, que é a segunda pergunta, qual é o nível de importância que de fato você dá a Deus na sua vida? Porque para nós cristãos é muito fácil a gente falar, Deus é o que eu tenho mais de importante na minha vida. Se Ele é mais importante, por que você não tem tempo para Ele? Se Ele é o mais importante, porque o seu relacionamento com Ele não é o melhor. Se Ele é o mais importante na sua vida, então o seu relacionamento com Ele devia ser melhor que tudo. Melhor que o seu relacionamento no trabalho, seu relacionamento com o seu parceiro, seu relacionamento com as pessoas, com a sociedade. Seu relacionamento com Ele devia ser o melhor, se Ele é o mais importante na sua vida. Pensa nisso. Qual que é o lugar que de fato o Senhor tem no seu coração? Irmãos, a gente precisa colocar isso muito sério. Porque muitas vezes a gente só está vindo aqui. A gente só continua ano passando. E o amor de muitos se esfriará. Mas o amor do povo de Deus se esfriar. Então quem é? Quem é que vai ter o amor fervoroso? Quem vão ser as pessoas? A gente só vai ouvir falar de grandes nomes, de pessoas que foram tições tirados do fogo, pessoas lá na Inglaterra, na França, que sofreram realmente perseguição, elas que sobreviveram, que foram martirizadas, só elas que são os grandes nomes.
As pessoas que realmente demonstravam ter amor ao Senhor de coração? Será que cada um de nós aqui não pode ser assim, não? Será que cada um de nós não pode se entregar totalmente a Deus, não? Sendo que é isso que o Senhor espera de cada um de nós. E também, terceira coisa, o quanto você tem se deixado enredar pelas distrações. O quanto você se permite. Irmãos, não quero falar contra entretenimento, distrações, não quero falar contra. Mas se isso ocupa o lugar errado na sua vida, isso é um pecado. É um pecado. Se você não ama a Deus de todo o seu coração, de todo o seu coração, de todas as suas forças, seu entendimento, você está pecando. Por quê? Vamos usar na lógica. Quando pergunta ao Senhor qual que é o maior mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o que é o pecado? A transgressão da lei. Se a gente não está cumprindo o maior mandamento da lei, então a gente está pecando. Então a falta de amor, de primeiro amor ao Senhor, é um pecado. Certo? Então, devemos consertar isso. Devemos colocar isso como algo para mudar. Nossa. Deixa eu ver. Também algo que a gente precisa entender é que as distrações, que é algo que acredito que todo mundo luta. Eu luto muito contra as distrações, né? O celular é algo tão ao nosso alcance que é tão fácil nos distrair, o tempo passa tão rápido. Mas a gente deve entender que isso é algo próprio do Satanás. A gente pode ver lá em o povo de Israel, quando Moisés vai até Faraó falando, o Senhor chama o teu povo para que busque a ele. Preste atenção. Moisés vai até Faraó falando, queremos levar o povo para que busquem ao Senhor, para ir à presença de Deus. Aí Faraó faz o quê? Esse povo está muito ocioso, está muito desocupado para pensar em buscar a Deus. Vamos o quê? Vamos redobrar, vamos dar mais serviço para eles. Para que eles, irmãos, prestem atenção, para que eles não tenham tempo para pensar em buscar a Deus. Isso é muito forte. O próprio Faraó, que ele é representando Satanás, né, se levando para o contexto do Novo Testamento, ele quer nos tirar de pensar de buscar a Deus. Buscar a Deus. Algo que parece tão fácil, tão falado, tantos versículos. Buscar a Deus de todo o coração, busca, 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 busca. Mas só tem sido do falar. Só tem sido do falar. Isso é algo que a gente precisa pensar. E também não só nós. Se você vê que algo ou alguém está passando por algo, você vê que alguém continua nessa frieza, continua nessa mediocridade, compartilhe e fale isso para essa pessoa. A gente foi criado para buscar a Deus, para que buscassem a Deus, se porventura, achando pudesse experimentar a presença dele. Então, esse é o propósito. A gente é o propósito, a razão da nossa existência. Deus nos chamou para isso. Deus não está longe de cada um de nós. Deus facilita essa busca. Ele é como, por exemplo, você pode pensar em retratando um pai e uma criança brincando de esconde-esconde. O pai vai facilitar para a criança, mas ele está lá. Ele vai fazer de um modo fácil para a criança. Para quê? Para que ela ache ele. O Senhor quer que você ache. O Senhor quer que você encontre ele. Ele quer que você entre nessa presença, nesse algo. Irmãos, se a gente for... aquela frase falando, né? Se o cristianismo é verdadeiro, tem infinita importância. Irmãos, para pensar. Se tudo isso aqui, que a gente carrega, que a gente fala, que a gente prega, que a gente vive, for verdade, que é verdade, né? Mas se a gente fala que isso daqui é verdade, Moisés, Elias, Eliseu, Jesus, os profetas, João, essas revelações, tudo isso, se tudo isso é verdade, irmãos, Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus quer muito mais de nós. Tem muito mais para cada um de nós. Então, por favor, não só uma questão de alertar vocês, mas para que a sua vida, para que esse ano, 2025 está acabando, um mês e pouco para acabar esse ano,
Você realmente buscou a Deus? A sua vida, comparando ao ano passado, você realmente vê um progresso? Ou você vai colocar como meta de novo ano que vem? Buscar mais a Deus, orar mais a Deus, jejuar mais. E lembrando que a performance não é mais importante que a paixão. Você tem que ir, mas você tem que ir de todo o coração. Porque não importa buscar, se você não está com o coração nisso. É que a gente estava falando, hoje aqui na mesa, a pessoa com descaso. Pensa bem, você, por exemplo, você convida alguém para a sua casa. E essa pessoa chega lá e ela fica com uma cara de desgosto. A pessoa fica olhando no relógio. Ela fica, nossa, porque isso não acaba? Porque a pessoa não cala a boca? Porque a pessoa não fica quieta? Nossa. Imagina, vamos imaginar que alguém esteja pensando isso aqui. Você veio aqui para quê? O Senhor não quer isso. Porque se o Senhor quisesse que todo mundo servisse Ele direitinho, bonitinho, todo mundo religioso, Ele criava todo mundo aqui um robô. Era todo mundo um robozinho, que adora, faz tudo direitinho. Mas aí, todo mundo ia sentir um peso de estar fazendo algo que o seu coração não está alinhado. Você ia estar fazendo algo que o seu coração não está lá. Você estaria aqui, mas o seu coração, o seu desejo queria estar em outro lugar. Imagina agora. A gente tem fazido isso com Deus, vamos ser sinceros. Questão de buscar, orar. 10 minutos, irmãos. 10 minutos tem sido um fardo. Não, devemos ter certeza. Claro que, por exemplo, o momento de você estar muito corrido e tal, e aí você, pelo menos, precisa ter um momento de comunhão com Deus. Talvez seus 10 minutos são o único momento que você tem para Deus. Vamos ser racionais com a rotina de cada um. Mas agora pense, se você tem tempo, e você escolhe dar a Deus só 10 minutos, e ainda fazer com desgosto, você quer cronometrar 10 minutos para Deus. E vamos ser sinceros de novo. E para o celular, muita gente não abre nenhum tempo de tela, que senão se espanta. Se abrir o tempo de tela, se espanta. É algo engraçado, mas que a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa levar muito para a nossa vida. Vamos buscar a Deus. Não vamos usar apenas de palavras vãs. Porque o Senhor fala também, em vão me adoram, porque vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe. Irmãos, na Bíblia todinha, de capa a capa tem sobre isso. De adoração, de busca a Deus, só que o coração não está lá, só que o verdadeiro desejo não é esse. Só que a pessoa não está tão interessada, a pessoa acha isso enfadonho, a pessoa coloca outras coisas como prioridade. Tem em todo lugar, qualquer lugar que você achar, você vai ter. Só que o Senhor não nos chamou para isso. A não ser que você queira viver na mediocridade. A não ser que você queira ser chamado de morno no último dia. A não ser que Deus venha chegar em você e falar, eu tinha tanto mais para você. E as promessas? Porque que a gente está falando aqui na mesa. Você recebe de Deus o quanto você está disposto a entregar. O que você entrega? Você entrega o quê? O seu mínimo? Você entrega menos do mínimo? Irmãos, vamos ter 1% do nosso dia, 1% do nosso dia, calculando aqui, se eu não me engano, é 14 minutos do nosso dia. 1% é cerca de 14, 15 minutos. 1% do nosso dia, 14 a 15 minutos. Tem gente, vamos ser sinceros, às vezes até nós mesmos, cada um aqui, tem vezes que a gente não consegue dedicar a Deus 1% do nosso dia. E nos dizemos cristãos. E nos dizemos cristãos, irmãos. Cristão não é só um título. Cristão, está na moda hoje em dia falar que é cristão. Está na moda hoje em dia falar que é cristão. Falam que o Brasil é país que o cristianismo prevalece, né? Mas se o cristianismo tivesse realmente fazendo tanto impacto assim, por que que o Brasil está do jeito que está? Eu não estou falando de nenhum lado, não estou falando em algo específico. Eu estou falando no sentido espiritual. Vamos, sentido espiritual. Por que que o Brasil está do jeito que está?
Você ouve uma pessoa falando, eu sou cristã. Você passa 10 minutos com a pessoa, você pensa, meu Deus, essa pessoa é cristã? Essa pessoa é cristã mesmo? Com essa atitude, o jeito que ela fala, o jeito que anda, a pessoa é cristã? E se as pessoas olham para nós e pensam isso? Você realmente é cristã? Agora, pensa Deus olhando para nós. Deus que nos conhece tudo. Você realmente é cristão? Você realmente está levando a sua cruz? Irmãos, levar a cruz é um ato público que você demonstra que você está morrendo para você mesmo. Por isso que Jesus levou a cruz, é na frente de todo mundo. Levou lá na rua, todo mundo vendo. Você tem que levar a sua cruz, não é só para você mesmo, no seu individual, você achar que está levando a cruz. Não, todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que ver você negando a si mesmo. Todo mundo tem que ver a sua transformação. Essa morte para você mesmo. Essa morte para você mesmo, todo mundo tem que ver. Senão, por que que nós nos dizemos cristãos? O que nos diferencia? O que nos diferencia? Amém. Eu planejei muito mais coisa para falar, mas que Deus foi revelando aqui, falando, irmãos. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer, falando tantas vezes repetidamente, mas no final das contas, só uma coisa é importante. Só uma coisa é importante. Tenta levar isso como meta na sua vida. Paulo, fala, nada tem na minha vida como precioso. Esqueci o resto do versículo. Mas é isso. Não tenha mais nada como precioso. Tenha orgulho, tenha certeza que algum dia você possa falar, tudo para mim é perda. Tudo é perda. Tudo é perda comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Tudo é perda. Só que a gente tem que ser sincero, não é apenas falar, não é apenas citar esse versículo, mas é buscar, viver isso. Essa é uma palavra aqui que tem falado comigo já tem anos. Esse versículo aqui, Deus tem ministrado no meu coração. Mas é algo que eu tenho tentado buscar a cada dia. Então colocando o Senhor como primeiro lugar no seu coração, primeiro no seu coração, depois na sua vida. Outra coisa, tomando cuidado com as distrações. Tome cuidado com as distrações. Elas são lícitas, mas até as pessoas que tinham coisas lícitas, desculpas lícitas ao Senhor, estavam tomando a direção errada. Busque Ele de todo o coração. Se for para entrar no quarto, fechar a porta, se for para ir lá de qualquer jeito, se for para ir lá com um mero sentimento de obrigação, o Senhor não quer isso de nós. O Senhor não quer um sentimento de obrigação. Então vai de todo o coração. Primeiro fala, Senhor, transforma meu coração, me dá um coração novo. Me dá um coração apaixonado por Ti, apaixonado mesmo, por Ti. Só assim, e aí depois você busca Ele. Por favor, tenha isso em mente. E busque. Fale disso para alguém. Todos nós precisamos voltar ao primeiro amor. Voltar às primeiras obras. Quando você recebe essa palavra, diz amém. Irmãos, agradeço a Deus pela oportunidade. Espero que os irmãos tenham entendido. Coloquem em prática, não esqueçam. E que Deus possa falar em cada vez mais coração. E para aqueles que quiserem meditar na palavra, está em Filipenses 3, versículo 7 e versículo 8. Deus abençoe. Coloque-se de pé, vamos passar para o pastor Samuel. Senhor Deus eterno Pai, graças te dou por este momento de oração. Graças te dou, Senhor, por esta palavra que o Senhor tem falado nos nossos corações. E cremos que a nossa vida não foi em vão. Nós cremos que o Senhor tem algo a trabalhar no nosso coração. Nós queremos, ó Deus, fazer um autoexame e receber um exame do alto. Um exame que o Senhor possa fazer no nosso coração. Assim como o salmista diz, sonda-me, ó Senhor. Conhece o meu coração, esquadrinha-me, Senhor. Transforma cada um de nós. Renova em nós um novo espírito, um novo coração. Nos faz buscar o Senhor de forma apaixonada.
de uma forma que nossos olhos só estejam filtrados, só estejam postos em Ti. Nos ensina, ó Deus, a entregar tudo de nós. Só assim que a gente vai experimentar a verdadeira vontade perfeita e agradável do Senhor, que o Senhor tem para a nossa vida. Que cada um de nós possa experimentar o verdadeiro, venha experimentar o sobrenatural, aquela presença que o Senhor vem no monte, que o Senhor vem na vida dos profetas, na vida dos teus servos, que o Senhor se revela de uma maneira tão gloriosa, de uma maneira tão grandiosa, que cada um de nós possa experimentar isso, pelo menos uma vez na nossa vida, e ser totalmente transformados. Fala conosco, trabalhe na nossa vida. Nós necessitamos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Aqui agradeço a minha oportunidade. Glórias a Deus, aleluias. Quem está abençoado e diz glórias a Deus. Aleluias, que palavra maravilhosa. Deus falou